Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de impressão. Para você imprimir uma planilha Excel, você pode simplesmente chegar e imprimir como qualquer outro programa do Office. Você vem em arquivo e imprimir. Só que ele vai ter algumas opções específicas do Excel e na planilha mesmo você vai conseguir editar muita coisa. Então vamos começar por aqui. Repara, você pode imprimir a planilha, a aba que está ativa. Você pode imprimir toda a pasta de trabalho, então só alguma coisa que você selecionou. E aqui você pode botar agrupado, e aí retrato reto assim, ou paisagem de lado. E são aquelas opções tradicionais de impressão. Agora, o interessante é a gente falar aqui na planilha o que acontece. Repara que quando eu cliquei ali e botei para imprimir e tal, você está vendo que começou a aparecer essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada ele significa que é ali que o Excel ele vai fazer quebra de página, ou seja, ele vai imprimir essas colunas aqui. Ele não vai imprimir de junho para frente. De junho para frente ele vai colocar em outra página. Tanto que, se eu chegar aqui e imprimir e vier aqui botar a opção paisagem, repara que a minha linha pontilhada veio aqui, ó, para agosto. Significa que ele vai imprimir até agosto. E repara que se a gente descer aqui, o nosso gráfico aqui está do lado esquerdo, então ele vai imprimir. Ok, agora como a gente vai editar isso na planilha? Você vem em layout da página, e aqui você tem essas opções aqui que te permitem alterar a sua impressão. Então, por exemplo, se você quiser, você pode imprimir essas linhas de grade aqui. Você pode imprimir elas, normalmente a impressão não vem com elas, da mesma forma que os títulos. Você pode imprimir com eles também, só que normalmente não vem com elas. E aqui você repara, você pode mexer na margem também, então se eu colocar mais estreita, enfim, deixar normal, mudar a orientação. E repara que a sua linha pontilhada, ela se adapta de acordo com a orientação que você colocou. Colocar o tamanho de folha que você vai usar. E aqui tem essa parte aqui, a área de impressão. O que significa isso? Significa que se você selecionar uma área e definir ela como área de impressão, quando você chegar para imprimir, o Excel ele só vai considerar aquilo como fazendo parte do que você quer imprimir. Como assim? No nosso caso aqui, eu vou selecionar a nossa planilha, a nossa tabela, desculpa. Selecionei a nossa tabela. E aí eu vou definir essa tabela mais a linha de cima, na verdade, como área de impressão. Aí vai vir aqui, ó, definir área de impressão. Aí repara, fica uma linha mais escura em volta da nossa área de impressão. E aí eu vou escrever aqui, ó, não vai imprimir. E aqui eu vou escrever vai imprimir. E repara, agora eu vou vir aqui em arquivo, imprimir. E olha o que aparece. Quando você visualiza aqui a sua parte de impressão, olha só o que você vai ter. O vai imprimir a sua tabela. E aqui, ó, o final da sua tabela na outra página. E repara, não aparece aquele não vai imprimir, não aparece mais o seu gráfico. E não importa a opção que você colocar, ele não vai aparecer aquilo. Se você colocar a opção de seleção, ele vai ser o que você está selecionando. Como eu estou selecionando uma célula vazia, ele vai imprimir vazio. Então, a área de impressão é para você definir algo. Eu só quero imprimir as informações que estão ali. E você vai definir como área de impressão. Eu vou tirar a nossa área de impressão, limpar a área de impressão. E vocês reparem que, assim, eu estou tendo aqui no nosso caso, esse problema da linha pontilhada está cortando a nossa tabela, o que não é legal. A melhor opção é você vir aqui em arquivo e imprimir. E aqui nesse último aqui, ó, sem dimensionamento, você pode escolher, ó, ajustar todas as linhas em uma página. Então, se a sua planilha tiver 500 linhas, ele vai colocar as linhas numa página. Todas as colunas em uma página. E aí, repara, a sua tabela vai ficar pequena. Então, ele vai ajustar o tamanho de tudo de acordo com a quantidade de colunas que você tem. Se você deixar sem dimensionamento, ele vai cortar daquele jeito e ele vai imprimir as coisas em tamanho real. Então, a parte de impressão do Excel é isso. Valeu e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver a parte de agrupar e desagrupar do Excel. É algo bem simples, é mais para a organização da tabela e para a usabilidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na aba Dados. E vocês podem ver que é aqui no canto que a gente vai colocar o agrupar, o desagrupar e o subtotal. Então, como vocês podem ver no meu conjunto de dados, eu tenho o cliente, produto, preço unitário, quantidade, valor de compra, data do pedido, data de expedição e data da entrega.
Só que tem algumas informações aqui que são meio que redundantes para mim. Por exemplo, em uma análise geral, eu só vou querer saber o cliente, o produto, o valor total e a data em que eu tenho que entregar aquele produto para o meu cliente. Então, essas abas aqui, a data do pedido, data da expedição, quantidade e preço unitário, para mim não vai me importar ficar vendo elas o tempo inteiro. Mas eu posso querer acessar elas também. E é para isso que a gente vai usar o agrupar. Como a gente faz? A gente seleciona o que a gente quer agrupar. Então a gente seleciona a coluna. E aí você vem aqui e clica em agrupar. Repara que vai aparecer agora essa parte aqui em cima com esse botãozinho aqui de menos. E quando você clicar nele, repara, ele vai ocultar as minhas células. E agora eu só fico com o meu valor de compra. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, data do pedido, data da expedição, agrupar e ocultar elas. Repara que se você olhar aqui, esses dois estão no mesmo nível. E agora eu só fico com as minhas informações importantes, que é cliente, produto, valor de compra e data de entrega. Só que se eu quiser ver, por exemplo, quanto de feijão, por exemplo, o fulano comprou, eu clico aqui no mais e vejo, fulano, quantidade 2. Então vocês podem ver que fica bem mais fácil, não precisa ficar ocultando, desocultando as colunas. Agora vamos fazer a mesma coisa para a linha. E repara, eu tenho aqui, ao final de cada cliente eu tenho um total. Então eu tenho total fulano, total João, total Maria, total Lucas e total Ana. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar todos os fulanos em um só, para se eu quiser só ver os totais. E assim para os outros nomes também. Então vamos lá, eu seleciono as linhas do fulano. Repara que você não seleciona a linha do total. Vem aqui, agrupa. Faço a mesma coisa para o João. Agrupo. Para a Maria. Vou colocar para o Lucas também, apesar de só ter um valor. E para a Ana. E agora, se eu tirar todos eles, repara que você pode mexer por aqui também. Ó. Você pode ocultar detalhe ou expandir detalhe. Então, por exemplo, desculpa. Se eu ver aqui, ó, ele vai com base na célula que está selecionada. Ali eu estava com uma célula oculta. A minha célula está a linha 16. Se eu ver aqui, ó, no menos, repara, expande, oculta. Então agora, eu vou terminar de ocultar aqui. E se você selecionar todas, por exemplo, seleciono isso aqui tudo, e coloco aqui para expandir, ó, ele expande tudo. E oculta tudo. Só que agora, repara, eu tenho uma linha aqui de total, que é o que? É o total geral. Agora eu quero guardar isso tudo. Como é que eu faço? Eu vou expandir aqui o meu fulano. Só preciso expandir o fulano, porque eu quero garantir que eu vou pegar desde a primeira linha. E aí eu vou selecionar daqui até o total Ana e colocar agrupar. E repara que ele vai aparecer em um outro nível aqui. Então, por exemplo, eu posso estar com isso tudo aqui expandido. Mas se eu vier aqui nesse primeiro ocultar, repara, ele oculta tudo, só fica a minha linha de total. Só que quando eu desocultar, vai estar tudo aqui interno. Então, agora eu vou vir aqui na planilha 2 e mostrar essa parte de subtotal aqui. Essa parte, ele vai acelerar, ele já vai agrupar tudo de um jeito inteligente para você. Só que eu aconselho vocês a tomarem cuidado na hora que forem usar. Eu vou mostrar por quê. Então, vamos lá. Para você colocar um subtotal, você seleciona, por exemplo, uma coluna inteira. Repara que eu não preciso ter essa coluna aqui de totais. Vou até deletar ela. Os dados daqui são os mesmos dados da outra linha. Eu só vou deletar os dados de total. Excluir. 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 Opa, excluir. E excluir. Pronto, tirei todos os totais. Agora eu vou selecionar, como eu falei, selecionar a primeira coluna inteira com o cabeçalho. E aí vem aqui, ó, subtotal. E aí, repara, ele vai aparecer essa caixa aqui. Cada alteração em cliente, função, contagem. Eu quero contar quantas vezes o cliente aparece. E aí você dá OK. E olha o que ele já faz para você. Ele já coloca. Ele coloca aqui um rótulo na sua linha. E aí ele coloca aqui a função subtotal. E respectivamente com cada um certinho. Repara, o intervalo certinho. E aqui no final ele bota do intervalo inteiro. E aí repara que ele já está todos agrupar certinho, inclusive o meu agrupar externo. Então, vocês puderam ver que é uma forma bem rápida de a gente fazer isso. A única questão é que se você
for tentar fazer isso de novo, por exemplo, nessa célula aqui do lado, se eu for selecionar isso tudo e colocar aqui, ó, subtotal, e aí você vai colocar no produto, e eu vou colocar contagem também, dou OK. Aí repara, ele vai fazer um secundário, então ele vai fazer para cada cliente, ele vai fazer um geral. Então, por exemplo, se você tivesse 2 arroz aqui seguidos, os arroz iam ficar juntos e aparecer um 2 aqui. Mas aí ele vai fazendo isso. E eu não sei se vocês conseguem reparar, mas isso vai parecendo com uma divisão de tabela dinâmica. Nossa. Então, quando vocês forem usar o subtotal, eu aconselho vocês a usarem assim a primeira vez. Então, por exemplo, vou dar Ctrl Z. Usarem até aqui, para você já terem as coisas simples, e aí você vai ter aquela função de subtotal, e se você quiser, você vai botando outras funções de subtotal aqui. Mas eu não aconselho vocês a ficarem usando subtotal dentro de subtotal. Se vocês pretenderem fazer isso, é melhor criar uma tabela dinâmica que fica mais fácil de você mexer. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula.